Você sabia que muitas pessoas dizem que os anos 90 foram uma das últimas décadas em que a vida parecia mais simples? Antes das redes sociais, antes das notificações constantes, antes de passarmos horas olhando para uma tela, existia um tempo em que a diversão era diferente. Nos anos 90, o mundo estava mudando rapidamente, mas ainda havia algo especial no ar. Era uma época de transição. A tecnologia começava a crescer, mas ainda não dominava completamente a vida das pessoas. Naquela época, a internet ainda era um mistério para muita gente. Poucas casas tinham computador, e quando tinham, a conexão era lenta e fazia um barulho estranho que muita gente lembra até hoje. Aquele som do modem conectando. Para alguns, era o início de uma nova era. Mas para a maioria das pessoas, a vida ainda acontecia fora das telas. As crianças passavam horas brincando na rua. Bola, bicicleta, pega-pega, esconde-esconde. Era comum ver grupos de amigos correndo pelas ruas até o sol começar a se pôr. E quando a noite chegava, os postes acendiam e aquele era o sinal de que estava na hora de voltar para casa. Dentro de casa, outra magia acontecia. A televisão era o grande centro de entretenimento, mas não era como hoje. Nos anos 90, não existia escolher qualquer coisa a qualquer hora. Os programas tinham hora certa, e isso fazia cada momento parecer especial. Os desenhos animados da manhã eram aguardados com ansiedade. Muitas crianças acordavam cedo só para não perder o início do episódio. Era um ritual. Sentar no sofá com um copo de leite ou chocolate e mergulhar naquele pequeno universo animado. Alguns desenhos se tornaram verdadeiras lendas daquela década. Eles marcaram gerações e ainda hoje são lembrados com carinho. Mas não era só a televisão que criava memórias. As locadoras de filmes também eram um verdadeiro evento. Na sexta-feira à noite, muitas famílias tinham um costume quase sagrado: ir até a locadora. Entrar naquele lugar cheio de prateleiras, com centenas de fitas VHS. Cada capa parecia uma promessa de aventura. As pessoas caminhavam lentamente pelos corredores, procurando o filme perfeito para o fim de semana. E quando finalmente encontravam, levavam para casa como se fosse um pequeno tesouro. Em casa, o ritual continuava. Colocar a fita no videocassete, ajustar a televisão e preparar a pipoca. Era simples, mas era mágico. Outra grande paixão daquela década eram os videogames. Consoles como o Super Nintendo e Mega Drive dominavam as salas. Para muitas crianças, aquilo parecia tecnologia do futuro. Os gráficos, que hoje parecem simples, na época eram impressionantes. Cada novo jogo era uma descoberta. Amigos se reuniam na casa uns dos outros, sentavam no chão com os olhos grudados na televisão, e cada vitória era comemorada como se fosse uma grande conquista. Mas os anos 90 também tinham algo que hoje é mais raro: tempo. Tempo para conversar, tempo para visitar amigos, tempo para viver momentos sem a pressa constante que vemos hoje. As pessoas batiam na porta umas das outras, sem mandar mensagem antes, sem avisar, simplesmente chegavam e eram recebidas com um sorriso. As tardes passavam devagar. E talvez por isso tantas lembranças dessa época tenham ficado tão fortes na memória das pessoas. As músicas também marcaram profundamente aquela década. O rádio era companheiro constante, no carro, em casa, nas lojas, e quando uma música favorita começava a tocar, muita gente aumentava o volume imediatamente. Algumas dessas músicas atravessaram décadas e ainda hoje conseguem transportar qualquer pessoa diretamente de volta para os anos 90. Basta ouvir os primeiros segundos e, de repente, as memórias voltam. A escola, os amigos, as brincadeiras, as tardes sem preocupações. Mas os anos 90 não foram apenas nostalgia. Foi também uma década de grandes mudanças. A tecnologia estava avançando rapidamente. Os primeiros celulares começaram a aparecer. Grandes, pesados e muito diferentes dos que usamos hoje. Ter um celular naquela época era quase um símbolo de status. Poucas pessoas tinham, e enviar uma mensagem de texto ainda era algo novo. Enquanto isso, os computadores começavam a entrar nas casas. A internet, ainda lenta, começava a conectar o mundo. Ninguém imaginava naquele momento o quanto ela mudaria a vida de todos.
Os anos 90 foram como uma ponte entre dois mundos, o mundo analógico e o mundo digital. Foi a última década em que muitas coisas ainda aconteciam de forma mais simples, mas também foi o começo de uma revolução tecnológica que mudaria tudo. Talvez seja por isso que tanta gente sente saudade daquela época, porque ela representa um equilíbrio raro, tecnologia suficiente para criar coisas incríveis, mas ainda não o suficiente para dominar completamente o cotidiano. E hoje, quando alguém fala sobre os anos 90, não está falando apenas de uma década, está falando de um sentimento, de uma fase da vida em que as coisas pareciam mais leves, mais verdadeiras, mais presentes. Os anos 90 podem ter terminado há muito tempo, mas para milhões de pessoas ao redor do mundo, uma parte do coração ainda vive lá, na rua onde as crianças brincavam até escurecer, na sala iluminada pela televisão de tubo, na locadora da esquina, no som do rádio tocando uma música inesquecível. Porque algumas épocas passam, mas nunca desaparecem de verdade. E talvez os anos 90 sejam exatamente assim, uma década que ficou para trás, mas que continua viva na memória de quem a viveu.